Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos prosseguir o assunto de pontuação, a parte da gramática que estuda os sinais que assinalam pausas ou entonações, separam palavras, expressões, orações, além de esclarecerem o sentido da frase durante a leitura. Sexta-feira da semana passada, nós estudamos o primeiro sinal de pontuação, no caso, o ponto. Nessa aula, nós vamos estudar a vírgula. A vírgula indica uma breve pausa, separando alguns termos de uma oração e, em alguns casos, separando orações de um período. Quando a vírgula aparece, a voz precisa ficar em suspenso, esperando que o sentido da frase se complete. Vamos entender. Segue um quadro. A primeira função da vírgula é separar elementos mencionados numa relação. Veja um exemplo. Quem quiser pode dar uma pausa. Outra função é isolar o aposto. Veja um exemplo. Quem quiser pode dar uma pausa. Outra função da vírgula é isolar o vocativo. Veja um exemplo. Quem quiser pode dar uma pausa. Outra função é isolar o adjunto adverbial, exceto quando esse adjunto vem no final da frase. Vejam esses três exemplos. Nos dois primeiros exemplos, o adjunto adverbial não vem no final, o que pede vírgula. No último exemplo, o adjunto adverbial vem no final, o que dispensa vírgula. Outra função da vírgula é isolar elementos repetidos. Vejam um exemplo, quem quiser pode dar uma pausa. Outra função é separar as datas do nome do local. Vejam um exemplo, quem quiser pode dar uma pausa. Outra função é isolar orações coordenadas, exceto as começadas pela conjunção e. Vejam dois exemplos. O primeiro exemplo é uma oração coordenada não começada com a conjunção e, o que pede uma vírgula. O segundo exemplo é uma oração coordenada começada com a conjunção e, o que dispensa a vírgula. Outra função é isolar orações intercaladas. Vejam o exemplo, quem quiser pode dar uma pausa. Outra função da vírgula é isolar orações subordinadas adjetivas explicativas. Vejam o exemplo, quem quiser pode dar uma pausa. Sobre isso, convém lembrar uma coisa que nós já dissemos em outra videoaula. A diferença entre uma oração subordinada adjetiva explicativa e uma subordinada adjetiva restritiva é que a explicativa vem entre vírgulas. Outra função da vírgula é separar orações reduzidas sempre que sejam adverbiais. Vejam dois exemplos. Outra função da vírgula é indicar a elipse de um elemento da oração. Vejam um exemplo, quem quiser pode dar uma pausa. Bem, essas são as principais funções da vírgula. Infelizmente, decorar tudo isso não é uma tarefa das mais fáceis. Sugiro que vocês assistam a essa aula várias vezes seguidas, porque a vírgula é um assunto muito cobrado em provas de concurso. Bem, agora vamos comentar uma questão de concurso relativa a esse assunto. Volto a dizer o que, aliás, eu acabei de dizer. As funções da vírgula precisam ser decoradas, o que, convenhamos, não é uma tarefa das mais fáceis. À medida que forem decoradas, o assunto dessa videoaula pode ser dominado pelo candidato. E com isso vai conseguir sacar o gabarito dessa questão que nós vamos comentar agora o quanto antes e vai ter, por conseguinte, mais tempo para resolver questões mais difíceis. Segue um quadro. Prefeitura de Blumenau, em Santa Catarina, professor de Educação Física, Jiu-Jitsu 2021. No trecho, apressadamente, os alunos começam a escrever longas dissertações sobre o assunto. A vírgula foi empregada para a. Separar orações coordenadas. B.
separar o adjunto adverbial deslocado. C. Separar orações subordinadas. D. Isolar o vocativo. E. Isolar o aposto. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é a letra B. A vírgula foi usada para separar o adjunto adverbial apressadamente, que por ter essa função sintática só dispensaria a vírgula se viesse no final da frase. Como que não é o caso, ele pede vírgula. Não se trata de uma oração coordenada, como diz a alternativa A, nem tampouco de uma oração subordinada, como diz a alternativa C. Até porque não se trata de uma oração. Para que fosse uma oração, precisaria conter um verbo. Também não é vocativo, como diz a alternativa D. Só seria vocativo se apressadamente fosse o nome da pessoa com quem se está falando. Também não se trata de aposto, como diz a alternativa E, já que não se refere a nenhum outro termo. O único gabarito possível é a alternativa B. Bem, e o assunto de pontuação, por enquanto, fica por aqui, mas nós vamos retomar na nossa próxima aula de sexta-feira. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um papo cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.